Então, vamos lá começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o início da criação de gado e a expansão do território brasileiro. Vamos descobrir como que isso aconteceu, qual a relação, né, entre a criação de gado e a expansão do território brasileiro, né? Qual a relação entre essas duas coisas? Então, vamos começar. Vamos relembrar. Quando os portugueses chegaram aqui, né, eles não faziam ideia do tamanho do nosso território. Inclusive, até quando chegaram, pensaram que estavam chegando numa ilha, não é verdade? Só depois de algum tempo é que foram perceber que estavam diante de algo muito maior. E aí, por isso, né, por acharem que estavam numa ilha, por não terem noção do tamanho do território, eles não se aventuravam muito, né? Até porque eles tinham muito medo também. O Brasil, na época que eles chegaram aqui, era só mato, né? Florestas, árvores imensas. Então, eles não tinham conhecimento desse território desconhecido. Naquela época, haviam animais, né? Selvagens, tribos indígenas que praticavam canibalismo. Então, isso causava neles muito medo. Então, eles permaneceram no litoral, né? Permaneceram no litoral e desenvolveram uma atividade comercial que foi a extração do pau-brasil, né? Então, durante muito tempo, eles praticavam a extração do pau-brasil e, como vocês bem sabem, quem fazia, né, essa extração eram os índios, por meio de mão de obra escrava. Com o passar do tempo, eles foram percebendo que só o comércio, né, só a extração do pau-brasil não era algo muito lucrativo e que eles precisavam aproveitar aquele território que a essa altura eles já faziam ideia mais ou menos do tamanho, eles precisavam ocupar, aproveitar este território de alguma maneira, de algo que trouxesse mais dinheiro, trouxesse mais lucro para eles. Foi quando então eles decidiram trazer outros gêneros, né? Alguns gêneros que não existiam aqui, eles decidiram trazer para plantar aqui. E aí trouxeram a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era muito cobiçada naquela época, era um item muito raro, né? Somente os ricos tinham açúcar em casa, tinham o privilégio de fazer um suco de uma sobremesa e adoçar, né, com açúcar. Isso era algo muito raro naquela época, mais ainda quem podia plantar e comercializar esse item, né? Além da cana-de-açúcar, trouxeram cacau, laranja, café, pimenta, todos esses itens que não tinham aqui no Brasil e eles decidiram trazer porque perceberam que o solo aqui no Brasil era muito fértil, então tudo que plantava nascia, né? Mas chegou um determinado momento em que eles perceberam que haviam alguns territórios, alguns pedaços de território em que a terra não era tão fértil assim. À medida que eles iam expandindo, né, avançando para dentro do território, eles iam percebendo que não era bem assim. Tinha lugar que não importava o que eles plantavam, não nascia nada. Então eles falaram: e agora, né? O que a gente vai fazer para ocupar esse território que não adianta plantar que não nasce? O que a gente vai fazer? Então eles decidiram investir na criação de gado bovino, né? A gente traz o gado para cá, ocupa essa área todinha, né? Que a gente não consegue plantar nada, a gente ocupa com o gado. E foi isso então que eles fizeram. Na apostila de vocês, na página 22, lá embaixo, já antes do Você Sabia, tem um texto, né? Na verdade, um parágrafo, e ele diz o seguinte: em diversos locais ocupados, mesmo distantes um dos outros, plantava-se cana-de-açúcar para a produção de açúcar, que era enviada para a Europa. Contudo, outros locais, o solo não era adequado para o plantio de cana-de-açúcar e por isso foi desenvolvida a criação do gado bovino. Foi o que a tia acabou de falar, né? Determinados locais em que não se dava para plantar a cana-de-açúcar, eles decidem então
então, trazer o gado bovino para ocupar essas áreas. Então, vamos lá para o Você Sabia. Você sabia? A cana-de-açúcar e os animais como boi e vaca não são naturais das terras brasileiras. A cana é originária da Índia, um país da Ásia. O português Martim Afonso de Souza foi a pessoa responsável por trazer as primeiras mudas desse vegetal da Ilha da Madeira para essas terras. E sua mulher, Ana Pimentel, mandou vir as primeiras cabeças de gado bovino da ilha de Cabo Verde. Ou seja, quando o português chegou aqui, pessoal, eles não encontraram boi, vaca. Os índios não criavam, né, esses animais, eles sequer sabiam da existência desses animais, né? Então, foram os portugueses que trouxeram para cá. A galinha também é um animal que não existia aqui, né? Foi trazido pelos portugueses. E aí, nós temos ainda na página 22, ao lado da seção Você Sabia, uma informaçãozinha interessante, né? Tá num post-it amarelinho. E diz o seguinte: a rapadura é feita de cana-de-açúcar, um quitute muito comum no Brasil, mas originário das Ilhas Canárias. No Brasil, a rapadura pode, por ser resistente à umidade, era facilmente transportada até os portos, de onde seguia para a Europa. Então, a rapadura é feita da cana-de-açúcar e, por ser um doce, né, resistente à umidade, era facilmente armazenado e podia ser transportado para a Europa. Continuando, então, vocês podem grifar esse parágrafo, né, que eu li aí para vocês, podem grifar ele todinho. Vou falar para vocês agora das funções que esse gado bovino adquiriu quando chegou aqui no Brasil. Sim, porque o português não trouxe o gado para cá simplesmente para ficar ali pastando, não, né? E chegou aqui, eles utilizaram esse gado para muitas coisas, né? O gado foi útil em muitos aspectos. Vamos conhecer então um pouquinho de cada um. Transporte de pessoas e mercadorias, né? Então, antigamente as carroças eram puxadas por bois. Inclusive esse nome carroça, ele só veio depois, tá, pessoal? O nome naquela época era carro de boi, justamente porque o animal que puxava era o boi, né? Esse hábito de utilizar cavalos e esse nome carroça veio muito tempo depois. Então, eles utilizavam, como vocês podem ver aí, para transportar mercadorias e pessoas também que precisavam se locomover de um lugar para o outro. Outra utilidade que tinha, né, o boi era para movimentar o moinho de madeira que eles utilizavam para espremer a cana de açúcar, né, da onde eles ali tiravam o caldo da cana, faziam um melaço. Então, eles amarravam o boi, né, a plataforma de madeira, que era o moinho, e esse boi ficava girando ali em círculos, e esse movimento fazia com que a rodinha ali de dentro girasse e espremesse a cana de açúcar. Hoje em dia é tão fácil, né? A gente vai na feira, pede um caldo de cana, e em dois segundos ele vai lá, espreme a cana e a gente está tomando nosso caldo de cana geladinho. Naquela época não era assim, né? Eram aparelhos, máquinas muito mais complexas e dependiam da tração animal, né, para funcionarem. Outra função, né, que o gado bovino tinha, né, e tem até hoje, é a obtenção de alimentos, né, carne, leite, através do leite a gente faz queijo, faz iogurte, faz pão, faz bolo, então é uma variedade infinita de coisas, né, que podem ser aproveitadas do boi e da vaca. Outra função também, né, é a extração do couro, né, o couro desses animais utilizados para fazer bolsas, sapatos, chapéus, cinto e muitas outras coisas, né, vários utensílios que utilizam o couro do boi. E isso, gente, é até hoje, tá? Até hoje o couro do boi é muito utilizado para fazer utensílios, roupa, sapato, chapéu. Até hoje é assim, tá?
Só para a nível de conhecimento, a prática de criação de animais para fins lucrativos, né, a criação de animais voltada ao comércio, extração de couro, de leite, de lã, de, enfim, essa prática de criação de animais voltadas para o comércio é chamada de pecuária, tá, pessoal? Pecuária. Agora, vamos entender por que que a criação do gado está ligada à expansão territorial. O que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos entender. Assim que os portugueses trouxeram esse gado bovino para cá, para o Brasil, eles tinham que pensar em onde nós vamos manter esses animais, né? São animais grandes que ocupam espaço, precisam de espaço, né? Para viver, precisam de áreas planas com bastante verde, né? Para poder viver. Então, quando trouxeram esse gado para cá, eles tiveram que obrigatoriamente adentrar, né, o território brasileiro, procurar espaços para criar esse gado. Então, o que aconteceu é isso. Eles tiveram que invadir, vamos dizer assim, mais ainda o território, desmatar, né, para poder criar pastos para criar esses animais. Naquela época, vocês imaginem quantas tribos indígenas foram destruídas, foram expulsas, né, do seu território simplesmente porque os portugueses queriam espaço para criar os animais. E hoje em dia, sinto muito dizer, né, infelizmente, hoje em dia ainda é assim, tá, pessoal? Ainda hoje, tribos indígenas, áreas de florestas são destruídas por causa da ganância do homem, né? Pessoas que destroem florestas para criar pasto, para criar campos de plantação de soja. Até hoje, vira e mexe, sai no jornal, né? Indígenas que entram em conflito com madeireiros, né? Madeireiros são aquelas pessoas que vão cortar as árvores lá no meio da floresta ilegalmente. Então, até hoje a gente vê, infelizmente, casos de indígenas que são mortos, madeireiros também que acabam entrando em confronto e acabam sendo mortos por conta dessa briga, né, dessa disputa de território e que a gente sabe que na maioria das vezes é de forma ilegal. Então é isso, pessoal. A nossa aula hoje foi mais uma revisão do que vocês viram na aula anterior, né, sobre criação de gado e expansão. Eu quis mais mostrar para vocês a relação, né, da criação do gado com a expansão do território brasileiro. Vou encerrar a nossa gravação e aí vou abrir para as perguntas, quem tiver alguma dúvida, tá bom, pessoal?